Glórias a Deus. Paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos na casa do Senhor. Enquanto Jesus não vem lá dos céus descendo para os seus buscar, a gente continua nos reunindo na casa dele, aguardando o toque da trombeta. Tenha certeza que essa trombeta ela vai tocar. Um dia, não no dia que eu quero, não no dia que você quer, não no dia do nosso desejo, da nossa vontade, mas segundo a vontade dele, a trombeta ela vai tocar. Quando a trombeta tocar, você tem que estar pronto. Porque nós falamos, eu quero que a trombeta venha e toque, eu quero que Jesus volte. Mas se ele voltar hoje, você está pronto? Você vai ou fica? Não é algo como um metrô que você perdeu o metrô, eu vou esperar passar o outro. Não. Nós clamamos pela volta de Jesus. A palavra de Deus diz que os seres humanos falam, o Espírito está pronto, vem. Mas será que se ele vier hoje, ele vai levar você? Será que você está pronto? São questões que você tem que pensar na sua vida. Nós, em uma idade, nós estamos numa idade tenra, nasceu a neta do André. Emanuele, nasceu a neta do André, Emanuele, sua sobrinha. Daqui a pouquinho ela está conosco, e ainda ela está com poucos dias de vida. Ou pode ser uma idade mais avançada. Nós temos que estar prontos. Dentro da sua idade, dentro do seu conhecimento, você tem que estar pronto. Não haverá uma segunda chamada. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos e eu prestei faculdade lá em São Paulo, aí tem as listas de chamada. Tem a primeira lista, segunda, terceira e vai embora. Até completar. Faculdade particular é assim, né? Até completar. Aí tem 10 listas de chamada. E o pessoal fala assim, olha, eu fui aprovado na faculdade PUC. Pô, legal, parabéns, você é inteligente. Mas foi na 10ª chamada. Não vai ter 10 chamadas, vai ser uma só. Quando tocar a trombeta, ou você está pronto ou você não está pronto. O que vai dizer isso é as suas atitudes aqui. Não é o seu currículo, não é o seu tempo de cristianismo, mas é o que você tem feito com as Escrituras. Se você tem colocado as Escrituras em prática, glória a Deus, obreiro aprovado. Se não, você fica. E não adianta falar, está amarrado. Não adianta, tá? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema, eles disseram não a Cristo. Muitos se dizem cristãos nos dias de hoje. Todo mundo é cristão. Adesivo, camiseta, faixinha, pulseirinha, tatuagem, tudo que você imaginar. Sou cristão. Mas qual a definição de um cristão verdadeiro? Qual é a definição de um cristão verdadeiro? Será que apenas palavras? Em algum dia você levantar sua mãozinha aos céus e dizer assim, eu creio, fechou? Está tudo certo? Eu não preciso fazer mais nada? Será que é só você declarar alguma palavra de ordem e está tudo certo? A resposta para você é não. Ser cristão não é dizer sim a Jesus, mas é dizer sim a Jesus através da sua vida. Sim, você tem que fazer uma confissão pública. Sim, você tem que ser batizado. Mas o que atesta realmente é as suas ações. Dizer sim ou não a Cristo apenas através de palavras é extremamente fácil. No início da igreja primitiva, quando as pessoas estavam em perseguição, muitas pessoas aceitavam Cristo e deixavam Cristo 4, 5 vezes por ano. O exército romano vinha para cima, vou matar, nego, não quero mais. Eu amo é César. O exército ia embora, eu quero aceitar Jesus de novo. Difícil mesmo é o fazer com ações reais no dia a dia. O ambiente da igreja pode facilitar em muito,
Para muitos, a religiosidade. Você pode ser um tremendo religioso na igreja. Pessoa que vem para a igreja e não muda nada. Se você quiser conversar e conhecer um pouco mais disso, conversa com a Naldinha, ela tem um pouco mais tempo de cristianismo. Conheceu muitas pessoas ao longo da sua vida cristã, pessoas que se diziam cristãs e não eram. Muitas pessoas, e a minha vida cristã é uma vida relativamente curta. Converse com pessoas que têm mais tempo de cristianismo e pergunte a elas o que elas viram dentro da igreja. O mundo em que vivemos é um ambiente ordenado para que nós demonstremos em quem nós cremos e no que nós cremos. É lá fora que você vai mostrar o seu cristianismo. É lá fora que você vai mostrar o seu cristianismo. Verso da semana passada, João 12, 32 e 33, que diz: E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Pastor, está tudo certo. Ele vai atrair todos. Todos não é todos. Esse todos é judeus e gentios. Por essas palavras ele indicava de que morte morreria. Jesus não nos deixou apenas exemplos teóricos, pelo contrário, mostrou com a própria vida o sentido do serviço a Deus. Uma das coisas que eu procuro, de uma maneira falha, imperfeita, fazer para você é tentar dar exemplo, tanto com a minha vida, tanto com a vida da minha casa, dos meus familiares, mas nós não somos o exemplo melhor. Nós somos exemplos imperfeitos, mas o exemplo de Cristo, ele é um exemplo perfeito. Dizer não a Cristo é dizer não aos seus mandamentos. Quando você nega a Cristo, quando você deixa de fazer algo no seu dia a dia, e você age segundo o seu coração, você está dizendo para Cristo: não, não quero você. Porque não tem como você amar parcialmente esse Deus. Não tem como você ser cristão apenas 70%. Ou você é, ou você não é. Se não conseguimos nos importar com os seres humanos com o qual nós vemos, por que você acha que você se importa com Deus que você não vê? Nós temos que mudar o nosso proceder e o nosso agir. A palavra de hoje tem como título: a influência do mundo contra Cristo. O mundo influencia. O mundo, ele não te molda, ele não te obriga a fazer nada, mas ele te influencia. As mídias sociais influenciam. A gente está vivendo um tempo aí de fake news. As fake news, elas influenciam. Se você vai tomar uma decisão e você vê uma mensagem que você vê e parece mentirosa, na dúvida, você vai para o outro lado. É assim que funciona. O mundo, ele me influencia e o mundo te influencia no seu modo de agir, seu modo de falar. Há pastores que falam palavrão. Há pastores que acham que encher a cara de bebida não tem nenhum problema. Há pastores que contraem 2, 3, 4, 5, 6 casamentos. Pessoas que geram as suas próprias regras. O mundo nos influencia. Talvez se eu fosse mais influenciado pelo mundo, nós estivéssemos numa igreja grande, com ar-condicionado, com cadeiras mais confortáveis e talvez com 500, 600, 1000 membros. É só você se dobrar ao mundo, que o que acontece é que você é aceito. Quando você diz não ao mundo, o mundo diz não a você e rejeita você. Quero convidar você, creio que pela penúltima vez, a abrir o Evangelho de João capítulo 12. Estamos finalizando o Evangelho de João capítulo 12. Nós vamos ler do verso 37 em diante. Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12, versos 37 em diante. Assim diz a palavra de Deus: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, na presença do povo judeu que estava com ele, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz:
Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Glória de quem? Falou a respeito de quem? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, por causa do mundo, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez nós lemos a Tua Palavra, temos sido grandemente enriquecidos, Pai, pela exposição do Evangelho de João, e mais uma vez nós estamos na Tua presença para ouvir a Tua mensagem. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o recado santo que procede do Teu altar. Eu não tenho nenhum tipo de capacitação, Pai, especial para ser um dispenseiro da Tua Palavra, mas eu creio, Pai querido, que o Teu Espírito Santo pode sim falar com cada coração, apesar da fraqueza do meu ser. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me capacite a dar com integralidade o recado do Senhor aos nossos corações. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fica com vergonha, né? Grita e fica com vergonha, né? Olha para mim, né? A influência do mundo para Cristo. Os dois versículos primeiros que nós vamos meditar é João 12, 39 e 40, para que você possa ter um pouco mais de entendimento. Nós vamos ler novamente o 37 em diante. E apesar de ter realizado tantos sinais na sua presença, conforme eu já disse, aquela multidão, não creram nele, a fim de cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías, há 600 anos antes desta cena. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E assim não podiam crer, porque disse ainda Isaías: ele lhes cegou os olhos e endureceu o coração, para que não vejam com seus olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu não os cure. Jesus Cristo, ele expõe algo que é mais assustador. Não só aqueles homens tiveram esta via obstruída de crença, como também todo o poder de crer que estava sobre a vida deles, a ação do Espírito Santo foi-lhes removida. Algo que nas nossas orações de quarta-feira, se você quiser entender o que o irmão Cláudio fala, quando ele fala: Senhor, não nos lance fora da Tua presença, o que ele está falando é: não afasta de nós o Teu Espírito. É isso que ele está falando. A oração dele é sempre baseada e fecha nisso. Porque se o Espírito Santo for afastado de nós, se ele nos lançar fora da presença dele, todo o entendimento ele cai por terra, vira um entendimento humano. E nós não temos como pensar espiritualmente sem o Espírito Santo. Nós pensamos naturalmente. E naquele momento o poder de crer daqueles homens foi removido. A predição do profeta os destinou à cegueira, antes mesmo que determinassem qual escolha fariam. Já havia uma palavra do Senhor, que é presciente, Ele conhece todos os tempos, épocas e eras, que sabia como aqueles homens iriam proceder, e Ele retira o espírito daqueles homens para que eles não pudessem mais crer. Apesar de um absurdo para mim, apesar de um absurdo para você, não é um absurdo para Deus, pois nada pode acontecer fora do que Deus determina, fora do que Deus profetiza. O Senhor, Ele tem tudo debaixo das suas potentes mãos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, não é sobre um pedacinho. Ele não pula numa região de pecado, Ele não pula os olhos dele sobre uma região de guerra, ou sobre um prostíbulo, ou sobre um lugar que vende drogas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas é preciso observar que a mera profecia divina por si só não é a causa dos acontecimentos, pois Deus declara que contempla do céu o que os homens fazem,
e a eles é reputada responsabilidade. Não adianta você chegar e falar assim, foi porque Deus quis. Você fez a sua parte, você cumpriu a sua parte. Salvação, ela é algo que é 99% Deus, mas tem uma pequena porcentagem que é a sua responsabilidade, é o seu sim, é o seu jeito de agir, é como você reage perante as instruções do Senhor. Você reage com rebeldia ou você recebe a palavra dele como algo para transformar a sua vida? Esta responsabilidade é contada por Deus e foi contada nesse texto. Era impossível, porém, que eles escapassem desta punição, pois tudo isso se deu porque eles tinham o coração pervertido, mais do que você pode imaginar. Nós temos um coração tendente ao mal, sim, mas através do Espírito Santo nós somos incomodados. Em algum momento nós temos que dizer não ao pecado. Quando o Espírito Santo ele vem habitar no seu coração, você pode falar, não vou fazer isso. Por mais que seja uma coisa boa para mim, por mais que essa condição me traga algum lucro, eu digo não. Eu digo não. Quando nós olhamos, algumas pessoas, não são todas, não generalize, algumas pessoas que recebem cestas básicas de políticos para votar nele, a pessoa ela está fazendo aquilo que? Ela está se pervertendo, ela sabe que ela está errada e ela está dizendo sim ao pecado, por um benefício local, e eu não vou julgá-lo, porque é muito fácil a gente julgar uma pessoa que faz isso, entrando na nossa casa, abrindo a nossa despensa e vendo lá toda sorte de alimento em que você pode comer o que você quiser, e se você não quiser, você liga para um lugar e pede uma pizza, pede não sei o que, é muito fácil. Mas aquelas pessoas elas não têm opção. Talvez elas olhem naquela cesta básica como último alimento, não as isenta do pecado, mas uma condição diferente de mim e de você. Aqueles homens, eles estavam com os seus ouvidos fechados. Interessante que os olhos se fecharam, mas os ouvidos não se fecharam. Se você ler o versículo, vai falar que ele lhes cegou os olhos, mas não fala que fechou os ouvidos. Ou seja, aqueles homens, eles estavam ouvindo tudo. E o ouvir é um entendimento, é o ouvir com entendimento. Não fecharam os ouvidos a uma doutrina, mas os olhos a uma realidade. E também nesse versículo fala que o Senhor manifestou sinais. Ele pregou, ele mostrou as Escrituras e ele executou sinais. Sinais, que sinais? Sinais do tipo, você vê uma pessoa aleijada e a pessoa levanta e sai pulando que nem uma gazela, ou qualquer um dos enfermos que nós oramos. A gente sempre brinca, eu sempre brinco com a Naldinha toda quarta-feira e pergunto, você vem com esse joelho aqui? Ele fala, não tenho como tocar. Imagina que a gente fizesse uma oração e o joelho dela ficasse totalmente restaurado e ela pudesse realmente fazer o que ela quisesse. Coisas desse porte foi o que Jesus Cristo fez na frente daqueles homens. E mesmo assim, eles disseram não. Eles disseram não. Devido à má disposição dos seus corações, porque eles não queriam aquilo. Eles não queriam Cristo. Quanto mais Jesus falava, mais eles ficavam resistentes. Há pessoas que você fala, e parece que cada vez mais ela endurece. Cada vez mais o coração dessa pessoa fica duro. Talvez seja a hora de você parar de falar e deixar o Espírito Santo agir. Os agentes humanos da cegueira, naquele caso, aqueles que eram os influenciadores naquele caso, eram os fariseus. Pessoas nos influenciam. Nós vivemos um tempo de mídia que se alguém falar que Jesus tinha olhos azuis, nós vamos crer. Talvez você resista por um tempo, mas se a mídia continuar marretando e começar mostrando estudos, daqui a pouco todo mundo vai achar que Jesus tinha olho azul. O ser humano influencia os outros. Nós somos influenciados em especial para não sermos rejeitados. Nós queremos ser aceitos. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e falem assim, essa pessoa é legal, essa pessoa está antenada, essa pessoa pensa como eu penso. Ela não é uma pessoa que está jogada por lá, não, ela sabe. E essa é uma característica que o cristão
vai enfrentar de dificuldade dentro deste mundo. Quando você começar a se posicionar, você vai começar a ser rejeitado. Eu tenho falado, desde que nós começamos a nossa igreja, que nós estamos num iminente estado de juízo de Deus. Quando e se isso acontecer, você vai ver o que é ser rejeitado. Ou então, você vai ser que nem os cristãos da igreja inicial, da igreja primitiva, em que vocês vão negar Jesus um dia e aceitam no outro. É muito gostoso falar, eu sou cristão, eu não frequento igreja, eu faço o que eu quero, eu continuo namorando e tendo relações sexuais ilícitas, eu saio para as minhas baladas, mas eu sou cristão, eu confesso Jesus. Que confessar é esse? As pessoas, elas são influenciadas, e naquele caso, quem influenciava eram os fariseus. João 12:42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. É o próximo versículo que nós vamos meditar. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Aqueles homens fariseus, eles utilizam a lei para prometer ao povo um Messias diferente. Um Messias que ia fazer com que Israel fosse o país top de linha, derrubasse os romanos. E eles já preparam, inclusive, a ação de Deus. Ó Deus, o script para você agir é desta maneira. Faz assim, Deus. Faz dessa maneira. Qual a diferença dos fariseus daquela época e os fariseus desta época? A promessa é diferente. Naquela época eles prometiam um novo Messias. Hoje eles prometem prosperidade. É gostoso ir nessas igrejas. As pessoas vão olhar para você e falar assim, vou vendo um anjo, e ele está derramando sobre a sua vida um cálice. Um anjo está levando uma chave de ouro, Cláudia, de uma casa nova, própria para você. E ela vai falar assim, aleluia! Prosperidade, saúde, felicidade. E a gente vai vendo que não se concretiza. A coisa continua da mesma maneira. Eu lembro que na época que a gente andava com batalha espiritual, um pastor, um profeta falou assim, vai acabar o carnaval em tal lugar. E o pessoal, oh, não, porque teve a profecia, o cara viu. Até hoje continua. Nós temos um exemplo na política. Deus mandou dizer que eu serei eleito com 51% no primeiro turno. Acabou o primeiro turno. Cadê ele? Faltou só 50%. Cadê a profecia? Cadê o cumprimento disso? Que Deus é esse que diz e não cumpre. Jesus veio para dar saúde, para curar o povo, libertando-o da opressão que exercem as instituições. Mas o povo, dependente dos seus mestres, não aceita a vida que Jesus lhe oferece. E hoje, os mesmos fariseus, os mesmos sacerdotes que tinham promessas lá, aprisionam pessoas aqui hoje. Falam coisas para você que fazem com que você continue pelo próximo caminho. Não, eu vou confiar, eu vou fazer a próxima campanha, eu vou continuar, e as coisas não acontecem, e você vai ficando cada vez mais longe do seu Salvador. A frase final desse versículo que nós lemos é, e nem eu os cure. E esse nem eu os cure, Jesus está falando lá atrás de um texto que nós já meditamos em João capítulo 5, verso 6. Jesus vendo deitado aquele homem que estava lá na frente do pórtico de Salomão, junto com um monte de gente, em que os fariseus, os israelitas, eles entravam, dá licença, eu tenho que chegar para adorar a Deus, me dá uma moedinha, estou com fome, não tenho tempo, não dá para eu te dar atenção, ora por mim, eu não posso tocar em você, eu tenho que ir lá para o serviço do templo. Vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou para ele, queres ser curado? Aqueles homens, eles impedem esta cura. Eles impedem, de certa forma, a ação de Deus, porque eles, como instrumento do Senhor, não agem. Responsabilidade humana. Talvez aqueles homens, eles invocassem a presença do Deus vivo, aquele Deus que falou assim, se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar, eu ouvirei. Talvez aquelas pessoas fossem curadas.
Se o sumo sacerdote saísse daquela suntuosidade e se ajoelhasse perante uma pessoa daquela enferma e orasse, talvez Deus curasse. Mas será que isso é só naquela época? Ou ela se remete também à minha vida e à sua vida? O povo era representado pela multidão de enfermos que morria em frente aos pórticos. Não podem caminhar porque não têm forças nem liberdade. A lei, manejada pelos dirigentes, os paralisa, impedindo-lhes a saúde e a vida. Sua tradição os mantém na escravidão. Pastor, eu não sou assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito na bênção. Eu acredito na campanha. Eu acredito numa série de ferramentas que o homem inventou. Queridos, procure na palavra essas coisas. Quando você vê alguém inventando alguma coisa, procura na palavra. Não acredita no que eu estou falando, procura na palavra. Vê o que Deus fala. Vê se Deus fala de alguma coisa desse tipo. Vê se Jesus Cristo ele deu alguma ordenança desse tipo para os discípulos. Será que os discípulos fizeram isso? Talvez você possa falar para mim assim: tudo bem, pastor, mas Deus endureceu o coração deles. Não é correto, não é errado ele fazer isso? Como é que aqueles homens podem acreditar se Deus endurece? Primeiro, a soberania de Deus nessas questões nunca elimina a responsabilidade humana, e nós já falamos sobre isso. Apesar de Deus ele ter um caminho, nós temos responsabilidade. Segundo, o endurecimento como castigo de Deus não é apresentado como uma manipulação de um ser divino caprichoso, em que ele fala assim: hoje eu vou endurecer o coração do André, o coração o André não vai me amar, ele vai pecar. Não é assim. Também Deus ele não age sobre aquele que é puro em ações, ou quase puro em ações, e leva ele para o pecado, não. Ele não faz isso. Ele faz isso com aquele que tem o coração ruim, aquele que quer fazer. Se Deus assim nos permitir, depois do Evangelho de João, talvez, ainda não orei em relação a isso, nós vamos trabalhar o livro de Romanos. Em Romanos é muito claro: você quer o homossexualismo? Se você quer cometer torpeza, a palavra de Deus, você quer esse tipo de coisa? Quer? Então vai! E eu preparo uma mesa para você fazer isso. Já que você quer, vai. O Senhor ele faz isso. Terceiro, a soberania de Deus nessas questões não é motivo de desesperança. Deus ele entregar a pessoa, ou ele ouvir, ou ele endurecer, ou amolecer, não é motivo de desesperança, é motivo de esperança. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos ouve. Porque se nós não tivéssemos essa esperança, que perda de tempo a gente está na igreja, que perda de tempo você está ajoelhado orando na sua casa, na igreja. Nós nos reunimos na quarta-feira orando a um Deus que não ouve e não faz nada. Há pessoas que acreditam num Deus como esse, um Deus que não faz absolutamente nada. Não é o meu Deus, e eu creio que não é também o seu Deus. João 12:41. Isaías disse essas palavras porque viu a sua glória. Glória de quem? E falou a seu respeito. Falou a respeito de quem? Abre aí Isaías capítulo 6. Isaías 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Está falando a respeito do chamado de Isaías para o ministério. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim,
Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, se converta e seja salvo. Você entende as palavras que Jesus, de onde que ele tirou? De Isaías. Isaías tinha acabado de receber o seu chamado, e ele fala: eu vi a glória. Ele viu quem? Jesus. Ele falou a respeito de quem? De Jesus. O profeta, após receber uma visão do Senhor, que resultou em seu profundo arrependimento e purificação, se oferece e fala: Senhor, envia-me a mim. E assim ele é comissionado, mas com uma terrível perspectiva, a mesma perspectiva que eu e você temos. Você vai pregar e as pessoas não vão querer ouvir. Quando Deus comissiona Isaías para pregar, para pregação, ele fala: você vai, mas ninguém vai te ouvir. Tudo que você falar, eles não vão querer ouvir. Deus ordena a Isaías que empenhe esse ministério no conhecimento pleno de que os resultados serão negativos. Imagina alguém chegar para você e falar assim: olha, você faz tal coisa para mim, só que vai dar errado, mas você tem que fazer. Você entende o seu papel como cristão na terra? Você entende como é difícil você ser cristão na terra? Porque Deus está falando, você vai falar e eles não vão ouvir, porque eles não querem Deus. João, nesse contexto, ele está abertamente falando: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem Isaías viu no alto e sublime trono. Porque nenhum olho viu a Deus, a não ser aquele que do céu desceu. Ninguém viu a Deus. Não há como você ver a Deus. A figura que nós vemos é a figura de Cristo. Brincava essa semana na faculdade de teologia, gostaria bastante, porque a gente vê algumas músicas gospel em que fala assim: você entra correndo na sala do trono do Pai e se joga nos colos de Deus. Eu gostaria muito que fosse assim, mas teologicamente isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você vai ter contato com Cristo, você vai ver Cristo e você vai ver Deus através de Cristo. Mas você não vai ter esse contato de pular no colo de Deus e ficar mexendo no cabelo dele. Não há nenhuma referência bíblica dizendo que isso vai acontecer. Nós podemos idealizar, nós podemos ter um desejo no coração, mas quem nós vamos ver é Jesus. Porque no princípio ele era o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e desde o princípio ele estava com Deus, inclusive na visão de Isaías. A glória que Isaías viu identifica-se com a que Jesus possui. Jesus, por ser a glória que o Pai lhe deu. João 17, 20 a 22, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus está falando, não é só pelos judeus que estão a crer em mim. Eu também quero pedir pela Edilene, eu quero pedir pela Lourdes, eu quero pedir pela Naudiceia, eu quero pedir pela Luísa, eu quero pedir pelo Paulo e todos nós. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado,
para que sejam um, como nós o somos. Jesus é o santuário, cheio do amor fiel de Deus para os que o aceitam. Jesus é a glória que é derramada para aqueles que dizem sim a Ele. Mas para aqueles que não dizem sim a Ele, Ele é o reto juiz. Ele não traz esperança. Por isso que as pessoas cada vez mais elas se apoiam em coisas. Como é que chama? A diversão, o entretenimento é o ramo que mais cresce. Porque as pessoas elas têm que de alguma maneira compensar o buraco que é de Deus. Não tenho Deus, mas eu tenho que compensar de alguma maneira. E o entretenimento entra nesse aspecto. E não é problema, você pode ir no cinema. Não tem essa que cinema não é de Deus, zoológico não é de Deus, você tem que ficar em casa. Não existe isso. Isso aí é religiosidade. Viva o melhor de Deus. Mas saiba que Deus tem algo melhor. A resistência de Israel com Isaías, a mensagem profética 600 anos antes, antecipava o que ia ocorrer com o Messias. E também o que acontece com você. Quando você falar de Deus para alguém e a pessoa não entender, a pessoa carece de misericórdia. Peça misericórdia. Tenho conversado um pouco com a Rosângela a respeito disso. A gente tem visto os ânimos acirrados na política. Pessoas que são cristãos mandando os outros para o inferno. Pessoas olhando para o cara porque o cara é o PT. Tomara que Deus queime logo o cara e joga um monte de brasa viva. E a gente tem esse tipo de reação de ódio. Essa reação não é reação cristã. Nós estamos errados. Você já pensou que nós estamos errados? Nós estamos errados em pensar, por exemplo, num candidato de esquerda que nós não concordamos e nós queremos que ele morra logo? Tomara que apodreça? São palavras que saem da boca de nós cristãos. Mas não são palavras que saem da boca de Jesus. A cegueira do povo está em oposição não apenas a Jesus, mas à visão da glória. E na verdade o ser humano odeia tudo que se refere a Deus, pois confronta o coração, os seus desejos dos corações. Por que o ser humano age como ele age? Porque ele odeia Deus. Ele odeia tudo que Deus representa. Não, eu amo a Deus. Você não age como? Eu não ajo como? Não adianta você querer se comparar com o irmão do teu lado, porque você tem que comparar com Cristo. Quais são as nossas palavras e as nossas ações? Só pode haver um Senhor, e o homem quer que seja Ele mesmo, e não Deus o seu Senhor. João 12, 42 e 43, os dois últimos versículos. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Haviam pessoas no meio dos sacerdotes, haviam pessoas no meio dos fariseus que diziam o que para Jesus? Sim. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por meio dos fariseus não o confessavam, temendo serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É um motivo para você negar Cristo. Eu quero ser aceito. Eu quero que as pessoas digam para mim assim: nossa, que cara legal. Tendo percebido, e eles sabiam, tendo percebido em Jesus a glória de Deus, encontram-se diante de um dilema. Nós vamos aceitar a glória e viver como filhos de Deus, ou nós vamos dizer não a Deus e vamos continuar vivendo dentro da nossa estrutura, em que eu sou religioso, eu tenho alimentação, eu tenho cuidado, as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, como você é inteligente. Aqueles homens dizem não a Jesus e dizem sim à estrutura do mundo. Eles se enquadram no padrão de uma fé inadequada, uma fé falsa, uma fé que Jesus fala em todo o Evangelho: se você quer me servir, tome a sua cruz e me siga. João 6,60, os discípulos, quando ouvem o discurso de Jesus, eles olham para Jesus e falam: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Estou indo embora, eu não quero. Quando Jesus fala, quando a palavra de Deus é pregada, as pessoas elas não são atraídas, elas são repelidas.
Pastor, como é que você pode me falar então que Jesus, a palavra de Deus, repele as pessoas quando a gente vê as igrejas lotadas? E quem disse que a palavra de Deus está sendo falada nessas igrejas? Eu não estou colocando a nossa igreja como melhor, não, nada disso. Mas muitas igrejas, elas estão lotadas porque elas falam exatamente o que Jesus Cristo não quer. Culto de jovens com louvores e as pessoas pulam, dançam, ficam a noite inteira, aquela alegria. Onde está a palavra? Onde está a mudança? Quando chega de manhã, o jovem vai para casa, vai de madrugada para casa. Quando chega de manhã, o pai fala: pode fazer tal coisa? Não enche o saco. Não, era um pouquinho. À noite estava lá num culto de louvor e adoração e agora está aqui brigando com o pai. Como é que foi isso? Você passa 6 horas adorando a Deus e aí você, quando chega de manhã, quando você vai falar, em vez de falar bom dia papai, você fala: não enche meu saco. Será que houve transformação? Nicodemos estava disposto a ficar do lado de Jesus no Sinédrio. Ele e José de Arimateia, inclusive, providenciaram o que? Um túmulo para Jesus. Eles disseram não ao sistema. Eles disseram não ao Sinédrio. Se eu tiver que ser rejeitado, que eu seja. Sem dúvida, além de José de Arimateia e além de Nicodemos, haviam outros líderes, só que eram líderes que tinham medo. Eles não eram tão corajosos, a fé deles era vacilante. Infelizmente, a fé que eles possuíam não era suficiente para negarem o mundo. Como está a sua fé? Você está pronto para negar o mundo? Quando todo mundo for para um lado e Jesus fala, vai para o outro, você está pronto para isso? Eles, na verdade, nada sabiam de Jesus. Nada sabiam do poder, nada sabiam do convencimento real. Eles não tinham o Espírito Santo. Aqueles homens não eram guiados por alguma superstição. Eles conheciam as ações. Eles sabiam que Jesus Cristo, Ele era Deus. Lembra? Evangelho de João capítulo 5, 6, 7, 8 e anteriores. Quando eles foram confrontados com o milagre de Jesus Cristo, eles falaram assim: isso aí não pode ser feito por alguém que não seja de Deus. Eles sabiam que Jesus era de Deus. O evangelista certamente conhecia também alguns judeus que diziam assim: eu creio em Jesus, mas eu não quero agora. Essa situação depois da morte e ressurreição de Jesus, ela muda. Atos 6, 7. Conhecia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que eram realmente deles, eles disseram não ao sistema e sim a Deus. Em resumo, João mostra que eles sabiam que Jesus provinha de Deus, mas que não possuíam fé ao ponto de romperem com os valores do mundo. Saiba que Cristo, Ele não concede espírito de covardia aos seus filhos. Se você é um covarde, você não tem o Espírito de Deus em você. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Seja moderado, seja equilibrado no seu falar, mesmo no meio da política. Seja equilibrado, dê exemplo. Não use as mesmas armas que eles usam. Parece que a gente se alegra. O político fulano usa uma arma que a gente abomina, a gente vai usar a mesma. Jesus fala, a palavra branda acalma o furor. Que nós possamos ser equilibrados. Amar a glória dos homens significa nessa passagem o anseio pelo desfrute da reputação entre os homens. O evangelista nesse texto tem em vista mostrar para mim e para você que uma fé secreta, ela não vale absolutamente nada. Você quer um mundo? Vá viver, vá curtir. Tem tanta coisa para fazer, tanto lugar para você passear e conhecer. Mas se você quer servir a Deus, Deus, Ele te ajuda, Ele te abençoa, Ele te fortifica. Mas você tem que mudar. Eu tenho que mudar. Nós, como igreja, nós temos que mudar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez louvamos o Teu santo nome. Como é difícil abrirmos mão da aprovação do mundo. É muito mais fácil, Pai, sermos levados na correnteza do que as pessoas pensam.
Mas nós não fomos colocados nessa terra, Pai, a não ser para nós sermos luz na terra, sal dessa terra. Nós precisamos fazer a diferença. Nós sozinhos não conseguimos, mas nós cremos num Deus poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Nos abençoa, Pai, é o que te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.